Pronto. Obrigada por lembrar. Prontinho. Então, vamos lá para as nossas recomendações, né? Então, para os momentos de interação, nós teremos uma interação hoje. Vocês podem ficar à vontade para escrever no chat e também, caso queiram, né, colocar, falar, né? Pode levantar a mão, pode abrir o microfone, pode interromper sempre que for necessário, tá? Novamente, né? Sempre paciência com a tecnologia, às vezes ela nos prega umas peças aí, tá? E o formulário de avaliação, né, no final dessa TPC a gente abre e a gente coloca nos grupos para que vocês possam preencher e ter garantido aí, né, o apontamento da presença e darem a opinião de vocês acerca dessa formação, tá? Quais são os objetivos, então, da nossa TPC no dia de hoje? Então, primeiro, contribuir com a formação continuada dos professores sobre a temática da educação especial. Então, para esse primeiro momento, nós vamos ter a fala da PCNP Eliandra, de Educação Especial. E, num segundo momento, conhecer sugestões de adequações curriculares do material do aluno nos componentes da área. Então, entraremos aí eu, a Thelma, e a gente vai poder ver também a gravação de um professor, tá? Com sugestões de adequações curriculares em biologia, em química e física, na área de matemática também, para a gente poder trabalhar com os alunos que são público da educação especial, tá? Então, para a gente começar a nossa interação. Professor, qual a sua maior dificuldade em relação ao trabalho pedagógico com os alunos público da educação especial? Então, agora eu vou guardar uns minutinhos e vocês podem ficar à vontade para escrever no chat ou, caso queiram falar também, fiquem à vontade, tá? Carol. Oi. A Natália colocou preparar material condizente com as necessidades dos alunos. É verdade, né? Por isso a gente está trazendo essas sugestões para tentar ajudar nesses momentos, né? Porque a gente precisa ter a percepção do nosso aluno, né? E aí pensar numa estratégia, numa adequação para poder colocar ele dentro da aula também, né? Isso aí. Acho que tem alguém com o microfone aberto, né? Eu não estou conseguindo desativá-lo. É só a Carol que consegue. Tá, peraí. Viviane. Deixa eu sair aqui do compartilhamento. A Maria Benedita, ela também traz que concorda com a Natália que a maior dificuldade é essa, de estar preparando o material, né, voltado às necessidades daquele aluno. Ou seja, são as adequações mesmo que a Carol acabou de colocar, né? Isso. Então, acho que vai ser bastante relevante, né, essas sugestões que a gente vai trazer. Espero poder ajudar. Adiantando, não querendo, mas adiantando, assim, vocês pensarem que não tem receita, não tem fórmula, tem entender o aluno, entender as necessidades e trazer para eles alguns conhecimentos com relação aos componentes. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo, né? Que não tem receitinha,
tem algumas ideias que são pontuais, que são usáveis, né? Mas é muito da percepção do próprio professor com o aluno que ele tem. A nossa visão do aluno enquanto professor ali na sala, né? Isso é essencial para que a gente possa fazer esse trabalho de adequação, né? Sim. Os professores estão parecendo alunos hoje, viu, Ana? Eles não querem falar. Não querem falar. Mas Tivemos eu 2 acredito- participações por enquanto. Então, mas eu acredito que, de maneira geral, né, se colocando, né, lembrando do nosso tempo de sala de aula, né, realmente, com toda a demanda, os alunos, né, mesmo agora estando distantes, mas é pensar realmente, né, naquele tempo de estar se dedicando e para que esse aluno se sinta ali, né, pertencente àquele momento da aula. Eu acho que, de maneira geral, eu acho que essa dificuldade em estar, né, fazendo essas adequações naquele momento, às vezes demanda de tempo, demanda às vezes até de dicas, né, para estar trabalhando como se fosse, como a Eliandra falou, não tem uma receita pronta, tem aquele momento que dá para você estar fazendo pequenos ajustes para que esse aluno também possa estar participando daquela aula. Então, eu acho, agora de novo, a Alessandra, né, também coloca que isso, né, que ela também concorda com os colegas, eu acho que de maneira geral, né, se colocando também, por vivenciarmos tanto tempo essa situação, eu acho que realmente seria preparar, né, esse material, Essa é a grande dificuldade, realmente. Eu, pelo menos, tive a sorte de trabalhar em escolas que tinham sala de recursos, então eu podia correr ali, pedir uma ajuda, né, para poder fazer essa adequação, e isso me ajudou bastante. Bastante. A Luciana levantou a mão. Pode falar. Dia, pessoal. Luciana. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Jóia. Eu recebi o link aqui agora, não sei se vocês já estão aí há algum tempo, eu só consegui acessar agora. Essa pergunta que vocês fizeram é em relação ao ensino remoto ou de um modo geral? De modo geral. Tá. Então, com a minha experiência, eu tive aqui na minha escola, em 2018, uma aluna que era surda, né? E foi, assim, a experiência mais incrível que eu tive, e eu percebi, naquele momento, né, tinha muita vontade em ajudá-la, mas naquele momento eu percebi como nós, professores, não estamos preparados realmente para enfrentar essas situações, não é? É claro que naquela ocasião em especial foi muito interessante, só que eu digo que foi uma troca, né? Porque eu tinha muita vontade em ajudá-la, tinha intérprete, né? Então eu sempre tinha, ao final da aula ou durante a aula, enfim, sempre tinha aqueles 10 minutinhos a mais, porque eu sabia que ela precisava mais de mim, né? Então eu tratava todo mundo da mesma forma, né? Eu dava as mesmas instruções para todo mundo, mas para ela precisava de algo mais, né? Então, como eu disse, sempre tinha esse tempinho. Eu pedi ajuda da intérprete naquele momento, algumas coisas, então eu ia até a mesa dela, conversava com ela, fazia gestos e tentava de alguma forma explicar aquele conteúdo, né, para a aluna. E eu percebia que isso deixava ela muito feliz, né? Ela ficava muito contente, assim. Enfim, para não me estender muito, pessoal, o que eu digo? A nossa preocupação não é só preparar o conteúdo, né? Nós precisamos conhecer, na minha opinião, né? Conhecer um pouquinho das características. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que tem TDAH, o que é o TDAH, né? O que acontece com a criança que tem esse transtorno? Autismo, ou um aluno, por exemplo, nesse caso, né, surdo, enfim. Eu acho que os professores, eles não conhecem, né, porque ainda, claro, ainda que eu tenha, por exemplo, 2 alunos com TDAH, cada um pode ter um caminho diferente para aprender, né, então a gente precisa ter esse conhecimento, então o que é o tipo de transtorno que meu aluno tem, né, ter uma interação com a equipe, né, claro, essas crianças precisam da equipe multidisciplinar para que eles possam se desenvolver adequadamente, mas eu acho que essa interação talvez não aconteça,
e a gente precisa melhorar isso, né? Como eu digo, pessoal, na minha humilde opinião, né? É o que eu vejo, assim, com pouca experiência que eu tenho, é isso que eu consigo enxergar. Mas nós deveríamos ter um pouco mais de informações a esse respeito, né? Conhecer um pouquinho mais os tipos de transtorno, saber diferenciar também quando é uma simples dificuldade que a criança apresenta, ou realmente quando eu estou falando com um aluno de educação especial, e aí conseguir o professor ter esse preparo para conseguir analisar esse aluno de forma individual e conseguir encontrar o caminho. Então, quais caminhos eu tenho para conseguir atingir o meu objetivo e conseguir encontrar o melhor caminho para poder ajudá-lo a avançar no aprendizado. É mais ou menos isso que eu imagino. Perfeita a sua colocação. Ana, eu acho que adiantou alguns tópicos aí. Acho que você passou os slides para eles antes, hein? Eu tô achando, hein? Né? Não, perfeito, é exatamente isso, Deixa né? eu só A gente tem esse colocar. olhar. Pode falar, Eliandra. Deixa eu só colocar, Luciana, você colocou pontos extremamente importantíssimos com relação à nossa prática em sala de aula, tá? Essa interação com a equipe multi, ela deveria ser muito mais fortalecida, incluindo com professores de sala de recurso, né, que a gente chama de trabalho colaborativo. Esse conhecimento sobre, não precisa ser aprofundado, mas das principais características, das deficiências, dos transtornos, das dificuldades, a gente precisa entender, sim. Senão é difícil mesmo a gente conseguir olhar para o aluno e compreender o que é aquele aluno. Fica mais difícil essa percepção que a gente tem do aluno. Porque às vezes a gente cobra de um aluno que ele tem a limitação, né? Ele não, se a gente não trabalhar de uma maneira diferenciada com ele não vai conseguir sair daquela situação. Então é importantíssimo a gente conhecer mesmo o aluno. E não dá para conhecer somente no aspecto ali da sala de aula, na parte acadêmica. A gente precisa dessa união, dessa interação, dessa conversa entre todos que trabalham com ele. Isso é muito importante. E, assim, é ideal hoje? Não é, mas ela já está caminhando. Eu vejo um avanço, fazem 6 anos que eu estou com educação especial, eu senti a mesma coisa que vocês sentem na sala de aula. A gente não tinha informação, a gente não tinha trocas, né? Hoje eu já vejo um pouco mais da equipe multi, da saúde, da parte da psicologia, das fonos, elas adentrarem mais no espaço educacional. Tem que procurar, né? O pessoal, assim, de gestão tem que ir atrás, a gente tem que cobrar isso, essa interação, principalmente quando a gente sabe que esse aluno que tem todo esse aporte por fora da escola. Muitas profissionais vão até a escola, inclusive em ATPCs conversar. É só agendar, né? Então, essa troca é muito importante, muito necessária. Trabalhar, como que é? Trabalhar de forma integrada, com certeza. Não existe. Na educação a gente já trabalha, entre os componentes curriculares a gente já conversa. Imagina se a gente tiver os outros apoios junto. O quanto a gente não vai conseguir, não atingir só os alunos de educação especial, mas os que têm transtorno, os que têm dificuldade, né? Então é importantíssimo mesmo essa troca. Pode continuar, Carol. Perdão, te cortei, né? Agora, imagina, agora eu passo a bola para você. Ah, então tá bom. Olha, eu só vou pedir assim, desculpa, mas uns probleminhas tecnológicos, né? Para apresentar, se eu apresentar com a câmera ligada, ele trava, então eu vou ter que dar uma desligadinha na câmera. E eu perco também a noção da tela, então pode levantar a mão, pode interromper a hora que vocês quiserem, tá? Assim, a gente preparou algumas falas para vocês com essa intenção mesmo de trazer alguns esclarecimentos, né, uma contribuição para que ajudem vocês lá na prática da sala de aula. E eu fiquei muito à vontade para preparar, perguntar, contar coisas que vocês já passaram, porque essa troca é importante. Um vai aprendendo com o outro. Inclusive nós, né, Carol? A gente também aprende muito com vocês. Que vocês é que estão ali na sala de aula diretamente com o aluno. A gente tem algumas dicas por conhecer um pouco sobre o assunto
a gente traz algumas dicas, mas vocês trazem, vamos falar assim, as ferramentas para a gente poder trabalhar, tá? Então, fiquem muito à vontade. Eu peço desculpa mesmo da câmera, mas é assim, problemas tecnológicos. Não tem muito o que fazer com o meu computador. Demais, Eliandra, a gente está aqui de olho, tá? Obrigada. Imagina. Está aparecendo? Está sim. Perfeito. Então, ó, bom dia para todo mundo, né? Então, tem algumas pessoas que talvez ainda não me conheçam. Meu nome é Eliandra, eu estou trabalhando no núcleo pedagógico junto com a educação especial, em conjunto com a supervisora Regina Litério. E, assim, é uma área que eu sou encantada, gosto muito. A gente tem muito o que aprender e aprende todos os dias, né? E eu tenho um carinho muito grande de estar junto com os professores, de estar podendo chegar aos professores, porque é uma coisa para mim muito difícil. Quando eu vou às escolas, eu não tenho tanto contato assim direto com o professor, é muito mais articulado com a coordenação. E essas oportunidades que a gente tem de entrar em ATPC dessa forma remota é uma coisa que para mim me encanta, por eu poder estar chegando e trazendo algum pouquinho do conhecimento que eu tenho com relação a esse tema, para poder estar ajudando vocês também na sala de aula. Eu também sou professora, eu sei exatamente o que vocês passam e têm dentro da sala, tá? Já passei por isso por muito tempo, e como a professora disse, com pouca informação. E isso atrapalha muito o meu desenvolvimento como profissional junto ao meu aluno que necessita desses apoios diferenciados que nós conseguimos dar a partir do momento que a gente tem esse entendimento, tá? Então, dentro da sala de aula, nós temos uma diversidade de características imensas, né? E com isso também a gente tem aqueles alunos que a gente olha e fala assim, nossa, eles não estão aprendendo, o que será que está acontecendo com ele? Né? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e mesmo assim eu estou observando que ele não está tendo avanço, que ele não está indo para frente, ele não está aumentando o conhecimento que ele já tem, né? E isso a gente se depara com alunos que, depois que a gente tem esse olhar de ver que ele está assim, com um diagnóstico, por exemplo, de um transtorno, com uma dificuldade de aprendizagem, ou até mesmo uma deficiência. Mas será que esses termos todos, eles são sinônimos? O que vocês acham? Isso aí é tudo igual? É tudo a mesma coisa? A gente põe tudo no mesmo saquinho e dá um nozinho lá? Realmente é isso? Por isso que eu falei que a professora já estava tendo acesso à informação de hoje, ó. Apesar de todos eles, gente, trabalharem e estarem envolvidos com o tema de trazer uma dificuldade na aprendizagem do aluno, de uma falta de aquisição até de uma aprendizagem, ou uma grande dificuldade para poder estar entendendo toda a construção do conhecimento, eles são termos que têm significados, na verdade, específicos, né? Cada um tem uma especificação, uma especificidade, com eles trazem coisas diferentes e que, quando a gente pensa no aluno que está lá na sala de aula, a gente tem que oferecer tipo de apoio diferente, que nem sempre é só do professor, né? Eu preciso, muitas vezes, de outros profissionais, que não somente o professor, estar atuando com essas pessoas, com esses alunos que possuem uma dificuldade de aprendizagem, que possuem um transtorno, que possuem uma deficiência. Quando a gente pensa em tudo isso, a gente tem que tentar relacionar com todo esse contexto que esse aluno está trazendo, parar, pensar, refletir em como estar ajudando e contribuindo para que ele tenha esse desenvolvimento. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho
para vocês do conhecimento com relação ao que é a dificuldade de aprendizagem, o transtorno de aprendizagem, um pouquinho sobre a deficiência. O tempo é curto, né? Para trabalhar cada uma das deficiências, a gente teria que ter um ATPC praticamente inteiro, para vocês terem o máximo de informação dela. Mas é claro que, assim, sempre estou à disposição da escola, de vocês pessoalmente, para estar ajudando, conversando, pensando junto, para poder estar trazendo mais conhecimento para vocês sobre o assunto, tá? Então, vamos pensar, dificuldade de aprendizagem. O que seria uma dificuldade de aprendizagem? A dificuldade, ela se dá por N motivos. É quando, assim, o aluno, ele não tem nenhum problema com relação à parte cognitiva, porém, ele não tem um avanço ideal, ou aquele avanço, vamos dizer, normal de um outro aluno. Ele traz uma defasagem muito grande, por conta de não ter adquirido minimamente as habilidades essenciais e as de marca inicial. E isso pode acontecer por fatores emocionais, socioemocionais, né? Pensando no convivência familiar dele, na convivência social dele, no próprio autoconhecimento do aluno, a falta de autoestima. Também tem aspecto vinculado com a afinidade com o componente curricular que a gente tem, com o vínculo do professor com o aluno, com a metodologia que a gente utiliza, às vezes, que para ele não é uma metodologia especificada, ou seja, que consiga fazer com que ele consiga aprender, né? Tem fatores de convivência, não, vamos falar assim, fatores relacionados à parte cultural, ou seja, ele está inserido num ambiente de estímulos. Acho que tem o microfone ligado, Carol. Ela não estava baixando aqui, ó. Aí você vem para Professora Renata. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo desabilitar. É que dá interferência. Aí eu não ouço mais? Não, daí você põe no mínimo no seu volume. Aí você clica no volume, ele abaixa. E deixa ela falar sozinha aí. Pronto. Conseguiu? Uhum. Tá. Os fatores também relacionados à parte cultural, assim, ou seja, locais que o aluno está inserido, que o estímulo que é dado para ele é muito pobre, é pouco. Isso também vai acarretar em algumas defasagens, e isso vai configurar uma dificuldade de aprendizagem, tá? Então, o que a gente pode fazer enquanto escola? Quais as dificuldades, o que a gente pode estar ajudando com relação a essa dificuldade de aprendizagem? O que esse aluno precisa? Além das minhas aulas, de pensar em como estar trazendo outras informações para que ele vá superando. Ou seja, aquelas retomadas, às vezes, que a gente faz, ou algumas atividades que a gente dá extra para eles fazerem e retomando essas habilidades que a gente vê que está ainda necessitando ser fortalecida. A gente pode também estar encaminhando esses alunos para um tipo de um reforço. Eles necessitam desse reforço, tá? Só que esse reforço não pode usar o mesmo tipo de metodologia que ele, às vezes, tem em sala de aula comigo. Ele precisa, às vezes, de um outro tipo de metodologia. Então, é reforço. Dificuldade de aprendizagem é reforço. Um ou outro, principalmente com relação, quando é aspecto mais emocional, precisa também de acompanhamento psicoterápico. Isso tem que ser com um psicólogo, né? Tem outros com a parte de empobrecimento, de estímulo, por exemplo, que não precisa da psicoterapia, ele precisa da assistência social, ou seja, envolver a família, né, numa cultura um pouco melhorada. Então, são profissionais que deveriam estar muito atuantes junto à educação, né, que são de outras áreas, e que existe isso na rede, porém, ainda muito pouco. Então, isso é o que a gente traz de dificuldade de aprendizagem. Então, são alunos que estão em condição de uma defasagem com relação à série ano que a gente está trabalhando com ele. Por quê? Porque ele não desenvolveu por N fatores.
não porque ele não tem capacidade cognitiva, mas por fatores externos ao ambiente escolar, que vão interferir diretamente na aprendizagem dele. Tudo bem? Acho que ficou tranquilo, né? E se a gente for passar agora, vamos passar um pouquinho para o transtorno de aprendizagem. O que seriam os transtornos de aprendizagem? Ele é diferente da dificuldade, apesar do transtorno também trazer uma defasagem, mas só que é uma defasagem mais específica, é uma defasagem mais pontual. Por quê? Porque ele está envolvido dentro do que a gente chama de transtornos da neuroaprendizagem, do neurodesenvolvimento. Eles têm um funcionamento, alguns alunos que têm esses tipos de transtorno, eles têm um funcionamento fisiológico diferenciado dos demais, em áreas específicas, que nós temos dentro do nosso sistema nervoso a área para a linguagem, para o raciocínio matemático, para a atenção, concentração. Então, essas áreas, elas funcionam de uma maneira que a gente chama disruptiva. Então, ela trabalha de uma maneira diferenciada. Não que elas não trabalhem, elas trabalham, mas elas trabalham de uma maneira fora do padrão dos demais. Por isso, eles necessitam de outros apoios, tá? Eles necessitam, às vezes, de fono, quando esse transtorno é relacionado à linguagem. Eles necessitam, às vezes, de um psiquiatra para trabalhar com essa parte de atenção e concentração, ou neuro, depende da situação, né? Da disponibilidade do que se tem na cidade. Eles precisam de um psicopedagogo, quando se trabalha a parte, principalmente, da área da matemática. Não, com a de linguagem também não é necessário. Mas eles precisam de profissionais que são diferentes, né, somente do professor que está lá em sala. Tranquilo? Tem alguma pergunta? Então, ó, vou retomar mais um pouquinho, tá? Por eles fazerem transtorno de neurodesenvolvimento, eles precisam de auxílio com relação à criação de uma rota neural diferenciada. Então, aí que eu estou falando para vocês que necessitam de profissionais com capacidade já, claro que com especificações que trabalham exatamente com isso. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Dá a impressão que esse público, ele faz parte da educação especial. Não, eles não são da educação especial. Eles fazem parte de uma escola inclusiva, que é o que a gente tem, porque nós temos uma diversidade muito grande de alunos, né? De muitas características, que muito contexto que traz. Então, eles precisam de um olhar, sim, só que são profissionais diferentes do que nós, dentro da educação especial, temos, que são os professores especializados. É só para deixar um pouco claro, porque existe uma confusão imensa, e é normal, porque todos eles, né, e o que eles fazem? Eles trazem dificuldade com relação a aprender, ao aplicar o que eles aprendem. Então, dá a entender que é tudo a mesma coisa, e não é. Cada um tem uma especificação diferente, cada um necessita de um apoio diferente. Esses alunos, então, que estão englobados dentro dos transtornos de aprendizagem, precisam dos apoios externos, né, concomitante com o que a gente pode proporcionar dentro da sala de aula. Por exemplo, um aluno que tem um transtorno de leitura e escrita, ou seja, na área de linguagem, que a gente escuta tanto falar que é dislexia. Nós, como professores, não temos a formação da fono, que faz toda esse aparato de fazer a rota léxica, né? Mas podemos contribuir como, inicialmente, se ele é acompanhado por uma fono, entrando em contato com esse profissional, né? Conversar, trocar informação. Segundo, o que eu posso estar oferecendo para ele? Eu posso estar colocando ele à frente, eu posso estar fazendo com que ele fique focado em palavras-chave, né? Isso em qualquer componente curricular.
Porque eu preciso disso para que ele desenvolva o meu componente, não é só a língua portuguesa, né? Ele precisa dessa leitura para ter a compreensão do meu componente. Então, são coisas que eu posso estar fazendo que possa estar ajudando esse aluno. O que tem falta de atenção, que a gente chama de TDAH ou TDA, ele precisa ser constantemente chamado a atenção, porque se a gente não tem atenção, a gente não aprende. A gente não processa a informação do jeito que ela deveria ser processada. Então, ele precisa estar muito próximo ao professor. Uma mosquinha que passa lá fora, né, um barulho de moto ou o ventilador da própria sala pode tirar a atenção dele do que o professor está trazendo, sobre o tema que o professor está trabalhando. Então, se eu sei disso, o que eu faço como professora? Eu fico chamando atenção. Tal, você está escutando o que a professora está falando? Você está entendendo? Fica chamando sempre ele para vocês, para que ele prenda atenção em vocês e não na mosca que está passando lá no corredor. Né? Isso é importante. O que tem, por exemplo, está na área de matemática aqui, os que têm descalculia, eles não conseguem. Eles enxergam o número, mas eles não fazem nem quantificação. Cerebralmente, ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa de intervenção de psicopedagogo. E vocês, em sala de aula, fazer por concreto. É a única maneira da gente conseguir fazer com que esse aluno que tem descalculia consiga fazer essas associações com o que a gente está trabalhando em sala. Ele não enxerga mentalmente isso, ele não constitui isso lá dentro do sistema nervoso dele. Então, como que ele vai aplicar uma coisa que ele não consegue enxergar lá cerebralmente? Então, fica muito complicado para ele, né? E ele precisa do apoio, mas a gente em sala de aula pode também estar trazendo alguma ajuda para que ele possa ir desenvolvendo isso. Isso é passível de ser desenvolvido. Não é uma coisa que vai ser para o resto da vida dele, mas é uma coisa que dá para evoluir, desde que ele tenha o apoio adequado para isso. Tá? Então, vamos passar agora um pouquinho. Eu estou indo porque ninguém está falando nada, tá, gente? Se vocês quiserem parar, fica à vontade. Um pouquinho sobre deficiência. O que seria uma deficiência? O que é uma deficiência? Né? Quando a gente fala em deficiência, a gente está falando em alguma perda, algum tipo de perda, ou até mesmo uma anormalidade que limite algumas funções, tá? Por exemplo, as funções físicas, as sensoriais, ou até mesmo intelectuais que uma pessoa tem. E isso acaba incidindo em vários tipos de deficiências que nós temos. Quais são essas deficiências que nós temos? Então, nós temos as deficiências, vamos falar, divididas, vamos dizer assim, em 3 grandes classes, né? O que a gente chama de sensorial. Quem está aqui dentro dessa parte sensorial que traz a deficiência, ou seja, um tipo de perda qualquer ou uma anormalidade do funcionamento do sensorial? São os alunos que têm visão abaixo do normal, alunos cegos, os alunos que são deficientes auditivos, tá? Nos seus variados graus, e alunos que são surdos cegos. Esses são englobados dentro do que a gente chama de deficiência sensorial, tá? Quem que está dentro do motor físico? São os deficientes físicos. Aqui eu englobo todo o público que tem algum acometimento na parte motora. Então, isso vai desde um aluno que tem um dedinho amputado, até aquele aluno que tem paralisia cerebral, que é tetraplégico. Tá? Então, é uma coisa muito grande. Entra nanismo, entra pessoas queimadas, tudo dentro de funções que vão atrapalhar a parte motora. Então, todos eles são considerados deficientes físicos. Tá? E no cognitivo, o que entra dentro da deficiência cognitiva? Os alunos que nós chamamos de deficientes intelectuais, e os alunos que têm síndrome de Down. Eles estão dentro da deficiência cognitiva.
Então, eles têm algumas especificações, mesmo dentro de cada uma dessas deficiências, trazem especificações totalmente diferentes um do outro. Se eu pego um aluno sensorial, ele é muito diferente, o trabalho que eu tenho que fazer com ele é muito diferente do cognitivo, é muito diferente do físico, mas todos eles necessitam de algum tipo de apoio para que ele consiga desenvolver a aprendizagem. E todos eles, independente de qual tipo de deficiência, eles têm capacidade para desenvolver. O que eles necessitam? Eles precisam de acesso adequado à informação. Então, quando a gente fala da deficiência sensorial, não causa tanto estranhamento num professor, perto do cognitivo, por exemplo, ou do transtorno do espectro autista. Por quê? Quando a gente tem o sensorial, a gente tem um tipo de apoio diferenciado que permite a gente enxergar, nós como professores, enxergar o avanço do aluno. O cognitivo, por ele estar trabalhando com processamento neuronal diferenciado, ele é muito mais moroso, ele é mais demorado. Então, a gente não tem esse desenvolvimento no ano letivo. Às vezes, a gente demora do 6º ano ao 3º do ensino médio para que ele consiga desenvolver. E nós não conseguimos acompanhar todos os anos desse aluno. Então, a gente não tem essa percepção. E o professor, ele tem a tendência de querer o desenvolvimento ali, naquele ano, naquele bimestre, que não é o caso que acontece com o aluno deficiente intelectual, né? O físico, hoje, eles têm, assim, uma parte de acessibilidade muito grande, né? São coisas preparadas para o físico, oferecidas, que trazem a função motora muito mais facilmente do que um tempo atrás. Eles têm muita parte de tecnologia assistiva, que a gente chama, que pode estar ajudando, né? Então, também não causa tanto estranhamento assim no professor esse desenvolvimento. Eu acho que o que mais a gente tem em sala de aula e que causa isso é a parte cognitiva mesmo. Presumo eu, não sei se é a mesma percepção de todos os professores, mas pelo menos pelo que a gente anda, pelo que a gente conversa nas escolas, é isso que mais traz para a gente, tá? Para o entendimento, na verdade. Então, vou voltar mais um pouquinho assim, ó. A gente passou pela dificuldade de aprendizagem, que é uma defasagem que o aluno carrega por N fatores. A gente passou por transtornos específicos, que traz algumas habilidades em defasagem. Esses são público nosso da escola, mas também nós temos os deficientes dentro da escola. Esses deficientes, eles podem ser sensorial, físico ou cognitivo. E junto com esses deficientes, nós temos também, né, os alunos que têm transtorno do espectro autista. E além desses alunos do transtorno do espectro autista, nós temos alunos com altas habilidades. Então, quem é de verdade o público a qual a educação especial está envolta? Esses alunos que têm deficiência, qualquer uma delas, né, qualquer uma das 3 grandes. Os alunos que são da educação especial também são os alunos de transtorno do espectro autista e os alunos de altas habilidades. Este é o público a qual a educação especial atua. Ou seja, que nós temos professores especializados para trabalhar com esse tipo de característica, né? E aonde que se é trabalhado esse público? Quem é que trabalha com esse público? Como? A gente trabalha com esse público, além da sala comum, né, regular de ensino, a gente também tem o atendimento pedagógico especializado que a gente fala, tá? Com quem? Com professores especializados nas deficiências, no transtorno, nas altas habilidades. Eles trabalham sobre que a gente chama de nome de sala de recursos, ou seja, é um espaço pedagógico onde o professor especializado vai estar trabalhando reforço escolar? Não, não é reforço escolar. Eles vão estar trabalhando a deficiência
o transtorno, a alta habilidade. Para quê? Para que esse aluno consiga usar aquelas ferramentas, aqueles apoios que eles estão aprendendo e aplicar na vida deles. Que é o que a gente faz com todos os nossos alunos em sala de aula, através Eliandra? Ah, Oi, desculpa, é que tem uma professora com a mão erguida, Maria Andrade. Gostaria de falar alguma dúvida, Maria? Acho que ela deve ter levantado por engano. às vezes eu aperto também, viu? Né? Tá. A gente vai apertar outra coisa, a gente aperta a mãozinha, né? Então, ó, retomando... Foi sem querer. Tá se falando com ela, hein? Mal, professora. Professora, é que eu estou com um problema no meu celular, está acabando a bateria, então eu vou ouvir pela sala de multimídia aqui, da escola. Tá bom. Tá, joia. Então, ó, retomando um pouquinho. Essas professoras, elas vão trabalhar voltadas às deficiências, né, que esses alunos trazem. Para quê? Para que eles consigam transpor todas essas limitações que eles têm para aplicação na própria vida deles, ou seja, adquirir autonomia, tá? É isso que elas fazem dentro de uma sala de aula. Essa sala de aula delas, que é a sala de recurso, ela só é possível ter na escola se eu tiver 2 fatores. Primeiro, professor especializado. Segundo, espaço físico. Quando eu tenho professor, mas eu não tenho espaço físico para instituir uma sala de recurso, nós temos o que nós chamamos de atendimento itinerante. O que é? É o mesmo trabalho que é feito em sala de recurso, só que o professor vai até a escola do aluno de ensino regular em horário específico, ou seja, em contraturno dele para atender. Então, ele não tem um espaço pedagógico só para isso. Ele vai e atende ou na biblioteca, na sala de vídeo, né, ou numa sala que está ali ociosa naquele período. Tá? Então, ele também faz o mesmo trabalho. E nós temos também que isso causa, e é bom deixar bem claro, esclarecer para vocês, que tem aluno que, independente de tudo que a gente consiga fazer com ele no regular, em sala de recurso, ele não tem vantagem, porque ele é um público que não pertence à rede. Ele pertence ao que a gente chama de atendimento especializado, mas em escola especial, que vocês conhecem como a PAI. Né? Algumas outras cidades possuem instituições, né, como a Dorina, que trabalha com os cegos, o Instituto Benjamin, que trabalha com os surdos. Aqui em Botucatu a gente tem a escola NERPETS, que trabalha com autismo intelectual, né? Mas a grande maioria tem perto, próximo, entendimento de escola especial como a PAI. Então, eles fazem trabalho também educacional dentro da PAI, só que para um público seleto, ou seja, dentro da educação especial, existem, assim, dentro das deficiências, dos transtornos, existem uma gama imensa, né, de características e que tem alguns tipos, alguns graus de deficientes que não têm vantagem de estar no regular. Eles necessitam de estarem em escolas especiais. Esse público, a gente chama de público que precisa de um apoio pervasivo e permanente. Então, eles não precisam só no âmbito educacional, eles precisam para se alimentar, eles precisam para higiene, eles não têm esse entendimento, eles não conseguem sozinhos, na verdade, ter a aprendizagem de se manter, ou seja, de utilizar todo o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do nosso desenvolvimento para aplicar na própria vida, que são as atividades de vida diária que a gente faz sem pensar, tá? Eles necessitam, sim, de uma escola especial. O que nós temos na rede hoje, na rede de ensino comum que nós atuamos, são os alunos que são possíveis de estarem lá. Ou são os alunos que têm um grau de deficiência
que permite que eles tenham um aprendizado, desde que oferecido o apoio adequado a ele, ou seja, acesso à informação da maneira a qual ele consiga trabalhar isso e criar uma memória e automaticamente conseguir aplicar isso para a vida dele. Posso indo? Eu não sei o tempo mais, já me perdi no tempo aqui. Oi, Leandra. Pode ir, sim. Mas estamos apertadinha no tempo. Então tá bom. Então, ó, vamos pensar de tudo isso que a gente está falando, sim. Vamos pensar como que a gente aprende. Como que o aluno deficiente aprende? Primeiro, ó, primeira coisa na cabeça de vocês. Independente se somos nós, se é o aluno que está lá na sala que tem dificuldade, transtorno, deficiência, ou que não traz nenhuma especificação, todos aprendemos praticamente da mesma maneira, tá? Como isso? Todo mundo fala que todo mundo aprende de maneira... Sim. Sim, todos têm o mesmo caminho de aprendizagem, né? Cada um adquire da melhor maneira possível. Uns através da audição, outros através da visão, outros através da interação dos dois, né? Ou seja, a gente aprende basicamente por associação, mas todos nós aprendemos assim, né? Uns precisam de apoio um pouco maior, outros menos, mas uma coisa importante da gente pensar como profissional da educação e trabalhando com a aprendizagem de uma pessoa, que no nosso caso é a contribuição acadêmica, a gente aprende, como eu disse, basicamente por associação. Então, a gente vai fazendo associações da mais simples possível e vai caminhando para as mais complexas. Isso é uma coisa da natureza do próprio ser humano, do desenvolvimento dela dentro da capacidade de cognição que a gente tem. E claro que para isso, para essas associações, nós passamos por todo um percurso do sistema atencional, captação da informação e do estímulo, processamento de toda essa informação, né? Armazenamento, criação de memória sobre aquele tema que a gente está vendo, e depois automaticamente sendo utilizado, porque a gente consegue resgatar toda essa informação, e aí vai aumentando cada vez mais essa complexidade. Quando que a gente consegue fazer isso ser uma coisa efetiva e, vamos dizer assim, um pouco mais branda para o aluno? Quando a gente traz à tona para ele coisas que ele vivencia, que não causa tanto estranhamento a ele, que é coisa de cotidiano dele. Quando ele consegue compreender aquele tema que eu estou abordando, que dá para ser aplicado na vida dele, isso faz com que ele tenha maior foco de atenção. Isso faz com que ele tenha maior interesse. Isso vai trazer de verdade uma aprendizagem para ele. Então, toda vez que eu puder e ter a oportunidade de usar tudo que ele tem ao redor dele, do conhecimento que ele tem, a gente tem que estar utilizando para trazer coisas novas para o aluno. Porque vai chamar atenção. Se chama atenção, ele tem foco maior. Se ele tem foco maior, ele tem uma aquisição dessa informação, desse estímulo maior. Se ele tem uma aquisição maior, o processamento ele vai ser um pouco mais aprofundado, né? Não vai ser uma coisa tão superficial, que ele vai utilizar ali naquele momento e depois não usa mais. Porque se ele faz um processamento profundo daquela informação, ele tem uma aquisição de uma memória real. E isso vai ficar lá guardado para ele. E toda vez que ele entrar em contato com coisas semelhantes ou até mesmo iguais, ele vai utilizar. Ele não vai ter que fazer todo esse caminho novamente e vai ter a possibilidade de avançar na complexidade das coisas às quais ele está tendo contato. Eu não sei se estou sendo clara, vocês me parem, por favor, tá bom? Então, ó, quando a gente tem de verdade um significado no aprendizado, gente, realmente eles têm aprendizado. Ou seja, aprendizado real e efetivo, para poder estar aplicando tudo aquilo que a gente ensina academicamente na própria vida. Que não é essa função nossa como professora ou como professores,
como educadores, é isso que a gente quer do aluno, nós utilizamos os nossos componentes, né, através da parte acadêmica, para a gente formar uma pessoa, para ela poder ser lá fora um profissional, ser um ser social, protagonista, autônomo. É isso que a gente quer. E do aluno, que é público da educação especial, a mesma coisa, porque ele é uma pessoa como qualquer outra, né? Então, partindo disso, o que nós podemos estar fazendo? E vou voltar um pouco mais agora para o deficiente. E focar ainda muito mais na deficiência o quê? Intelectual, porque é o que mais a gente tem em rede. Temos alguns autistas, sim. Temos cegos, sim. Temos alguns auditivos. Temos baixa visão. Temos alunos com paralisia cerebral. Temos alunos físicos, né? Nós temos todos eles dentro da rede, só que uma grande maioria, por todo o levantamento que eu sempre faço, a gente faz um escaneamento nas escolas, ainda é o deficiente intelectual o público maior que a gente tem, em maior quantidade, e é o que vocês mais se deparam dentro da sala de aula. Então, como que a gente pode estar fazendo com que essa aprendizagem do aluno seja realmente efetiva, que traga significado para ele? A primeira coisa, quando a gente tem que pensar nisso, é na nossa preparação de aula, tá? Dentro daquela sala do meu 8º ano A, do meu 3º ano, da minha 3ª série do ensino médio B, eu tenho um aluno deficiente. Então, eu tenho que preparar essa aula pensando que ele está ali. E ele tem que estar envolvido na aprendizagem, assim como os demais. Eliandra? Oi. Oi, tem uma colocação aqui no chat que eu achei muito interessante, ó, da professora Luciana. Por isso, devemos apostar nas atividades práticas e sair um pouco daquela ideia de professor como único detentor do conhecimento. Pois o aluno precisa estar ativo no processo de aprendizagem com projetos e etc. Ele busca e constrói o seu conhecimento. Eu acho que eu amo essa professora, Ana. Isso, no geral, né, essa fala dela, não só para o deficiente. Sim, eu sou da área de ciências da natureza, né? Então eu tenho essa visão muito, assim, eu tenho uma visão muito grande com relação a isso, né? A gente precisa, sim, ninguém pode falar que aquela aula mais tradicional de lousa não é necessária, ela é necessária, sim. Né? Principalmente para o aluno aprender também a ter a atenção e a concentração. Mas uma aula, por exemplo, expositiva, porém dialogada, ela é muito útil. Uma aula a qual ele experimenta, ele vivencia tudo aquilo que você está trazendo na teoria, é muito importante para ele consolidar todo o aprendizado. Imagina isso, quem disse que o deficiente não aprende fazendo isso? Ele aprende também. Ele pode não estar, por exemplo, aprendendo todas as teorias que estão relacionadas à biologia, à física, porém ele está vendo onde aplicar, que é isso que é importante, porque ele não consegue, por si só, por até mesmo impedimentos cognitivos, de pegar isso que a gente fala na teoria e aplicar na vida dele. Então, se ele vivencia, se ele vê tudo aquilo, ele vai conseguir entender sobre o que vai ser, o que ele pode aplicar para a vida dele sobre aquilo. Tá? É diferente no aluno que não tem nenhum tipo de deficiência, ele consegue, e às vezes até nem eles conseguem, se a gente não dá um cutucão de transpor tudo que a gente fala lá com eles para a vida deles. Tá? Muitas vezes nós temos que falar, a gente aplica isso em tal situação. Fala, nossa, é verdade, professora. Quantas vezes não acontece isso com vocês em sala de aula? Quando a gente fala assim, isso que nós trabalhamos hoje, dá para aplicar lá, quando você está preparando lá uma química, quando você está preparando um bolo, olha quantas coisas que você está fazendo, né? Muitos alunos não conseguem transpor isso. O deficiente, ele por si só também não consegue, principalmente intelectual. O autista já não, o autista consegue. O problema dele é o quê? É não comunicar a gente, porque ele tem problema com relação à comunicação. E isso é do transtorno. Então, ele aprende e ele aplica, mas ele não te fala, né?
O deficiente intelectual já não, ele não pega aquela informação e vai aplicar. Ele pega a informação, você vai junto com ele aplicar e ele acaba fazendo, tá? É assim que a gente consegue trazer. Mas voltando, alguém acho que abriu o microfone, Ana, ou foi sem Oi, querer? fui eu. Tá. A professora colocou aqui também que está amando o tema, então só para você ficar contente, tá? Só dar um recadinho, Eliandra, mais 5 minutinhos, será que dá? Porque senão a gente não consegue passar o vídeo. Sim, dá sim. Dá sim. Joia. Eu achando que ia sobrar tempo, né? Pois é. Então, a gente, na hora de preparar, eu vou resumir então, tá bom? Então, na hora de preparar uma aula, e a gente tem um deficiente lá, uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar, eu tenho esse deficiente, então, como que ele é? Quais as características que ele tem? Qual a deficiência que ele tem? Como aquela professora falou no início, a gente ter esse conhecimento do que esse aluno tem, para a gente poder estar atingindo ele, tá? Então, é conhecer o aluno. É a palavra-chave, não só dos deficientes, não só do público da educação especial, mas a palavra-chave da gente poder estar atuando de uma maneira efetiva em sala de aula é conhecer a nossa sala de aula. É conhecer os nossos alunos, como eles gostam de aprender, como eles aprendem, quais as habilidades que eles têm, fortalecer elas e oferecer o desenvolvimento de outras, né? É a maneira a qual a gente tem que pensar na hora de estar preparando um plano de aula. Eu acho que vai ficar bem interessante com o vídeo que vocês vão assistir no final do professor, de como ele trouxe isso à tona. Então, eu não vou nem ficar falando muito, tá? E dentro, como que a gente faz isso exatamente quando a gente está dentro do nosso componente? Usar, gente, muito de metodologia ativa. Tira esse aluno de receptivo. Como eu disse, às vezes uma aula tradicional, ela precisa ser realizada, mas ela não precisa ser constante. Ela precisa ser realizada por um tópico, depois eu trago uma parte dialogada, uma roda de conversa, dá para fazer isso sim, né? Quando eles discutem, eles colocam as opiniões deles, um com o outro, eles aprendem muito. E a gente, aí sim, tem o nosso papel como mediador da aprendizagem, né? Aplicar de verdade o nosso papel. Então, se a gente utiliza de metodologias diferenciadas, contextualizadas, né? Não fazer uma coisa por fazer, mas sim fazendo toda essa amarração, envolver eles na aprendizagem, eles aprendem mais. Não só eles, parem e reflitam, nós também somos assim. Vocês estão só escutando, só escutando. Se a gente estivesse trocando informação, automaticamente vocês iriam já ter outras ideias do que vocês estão tendo agora, né? Se vocês estivessem, então, preparando uma aula mesmo agora junto com a gente, com todo mundo junto coletivamente, vocês iriam ter mais ideias ainda. Então, quando a gente se envolve em toda a aprendizagem, a gente sai daquela condição de ser só receptor, a gente consegue desenvolver muito mais. Isso independente se é público da educação especial ou não, tá? E o público da educação especial, ele necessita ser assim. Porque, como eu disse, ele não transpõe sozinho. Ele precisa disso, tá? Para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que fazer essas adequações. Pode ser elas nos objetivos, conteúdos. Carol, eu acho que a gente vai precisar voltar mais uma vez sobre isso, né? Porque só de falar de... Acho que sim. Mas depois, conforme vocês vão tendo brechas no TPC, a gente... Até a professora Luciana colocou aqui, posso ler um conteúdo que tenho? Né, a gente gostaria muito, mas a gente ainda precisa passar um vídeo e vai ficar com o tempo um pouco apertado. Então, vamos já deixar combinado aí mais uma vez. Porque, assim... Porque tem muita necessidade, né? Mas precisaria também desse início, né, de entendimento do que é uma coisa ou outra, para ajudar até nisso que a gente teria que entrar bastante mais profundamente, que são as adequações, tá? Isso, curriculares. Professora, pode enviar para a gente sim, que a gente coloca nos grupos, tá? A gente agradece bastante.
Então, quando a gente modifica, né, algumas coisas, ou seja, a gente adequa algumas coisas, a gente traz possibilidade do meu aluno ter acesso à informação e automaticamente aprender, tá? A gente pode mexer nos objetivos, conteúdos. O que vem a ser isso? Alguns verbos das ações das habilidades não são adequados para um aluno deficiente. Ele precisa ser pensado na característica desse aluno. De que adianta eu querer que ele faça uma inferência se a capacidade cognitiva dele só dá para observar? Então, eu tenho que ter esse olhar para o meu aluno. Eu tenho que pensar. Eu posso estar usando a habilidade parcialmente. Vamos trocar o verbo. É importante a gente pensar nisso. Eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu estou negligenciando o aluno? Não. Eu estou dando a possibilidade dele ter o aprendizado. Eu não estou deixando de dar. Eu estou adequando para que ele tenha a verdadeira aprendizagem e não fazer de conta. Ou estar ali só por estar, né? Trocar as metodologias, já falei, gente, envolver, tem que envolver. Isso em qualquer coisa, tem que envolver ele. A gente teve uma evolução do ser humano muito grande. Nós não podemos ensinar da mesma maneira a qual nós fomos ensinados. Eles não são mais assim. Eles são muito diferentes. Eles já saem da barriga diferente, né? Organização de tempo. Precisa dar mais tempo. Precisa diminuir a quantidade. Se eu tenho 3 exercícios para uma turma, para ele é um só. Ou 2, depende dele. Ou, dependendo, até os 3 mesmo. Então, pensar nessa organização do tempo, da temporalidade. O deficiente intelectual, por exemplo, uma coisa que você trabalha durante uma semana na sala, com ele, talvez você tenha que trabalhar 3 ou 4 semanas. Então, é o quê? É o conhecer o aluno para fazer essa adequação. Senão, eu não consigo fazer. E se eu fizer sem conhecer ele, você acaba se frustrando porque não dá certo. Né? Então, é uma coisa importante de pensar. Colocar, assim, estratégias de avaliação. Objetivos também. Se eu faço uma adequação, isso que eu vou falar, nem que a Carol me xingue depois, mas eu vou ter que ficar nesse um pouquinho, Carol. Se eu faço uma adequação, eu vou e cobro exatamente em cima da adequação que eu fiz, eu tenho condição de dar nota real para o meu aluno. Então, eu não preciso dar os 5 que o pessoal está todo mundo acostumado a fazer. Estou falando porque eu também estava em sala de aula. Também sou professora, sempre escutei isso. E muitas vezes me incomodei. Por quê? Eu dei uma coisa para o meu aluno e ele merece mais que 5. Ou eu dei condição exata para ele desenvolver dentro da capacidade dele e ele não fez, ele não merece 5. Então, isso tem que ser pensado. Vocês, daqui a pouco, vão estar em conselho, né, com os alunos do bimestre. Pensem, reflitam sobre isso. Eu fiz adequação para o meu aluno, eu ofereci real possibilidade de aprendizagem para ele, ele deu retorno para mim? Então, ele merece mais do que os 5. Tá? Pensem sobre isso, porque é o adequado a gente fazer como educador. E, além disso, todo aluno precisa da devolutiva escrita mesmo? Então, quer dizer que eu não tenho uma concepção muito certa de avaliação. Não é todo aluno que precisa da avaliação escrita. Tem aluno que pode dar através de um desenho, pode dar através da oralidade, da aplicação, né? Essa visão eu tenho que ter principalmente dos deficientes. Então, é permitir que o aluno tenha essa devolutiva da maneira a qual ele foi estimulado a fazer, a qual ele tem capacidade cognitiva para estar fazendo. Não adianta eu querer fazer uma coisa que é padrão para todo mundo, porque ele é diferente. Ele é diferente. Ele é um aluno, é uma pessoa, mas ele é diferente. Assim como todos nós somos diferentes um do outro. E a gente pensar no currículo como um currículo que é plausível de ser trocado, mudado, flexível, ou seja, eu consegui, através da parte de currículo, reduzir barreiras.
E uma coisa também importante de ficar com uma pulguinha atrás da orelhinha de vocês, um equívoco que também muita gente tem é achar que a deficiência, que o transtorno do espectro autista, que a deficiência física, que a deficiência intelectual é a barreira. Não é. Isso é uma condição da pessoa. Assim como nós também temos as nossas condições. O que são barreiras? São a falta de acesso, de maneira a qual eu consiga entender. Isso é barreira. Eles sozinhos muitas vezes não conseguem transpor. Isso é uma das coisas que é trabalhada em sala de recurso, por exemplo, tá? E muito obrigado, perdão pelo extrapolar todo o tempo. E, como eu disse, eu me coloco à disposição da gente poder estar organizando um só de adequação, tá? Falar mais um pouco sobre isso, que eu acho que é muito importante. Tem gente que não gosta, mas tem gente que já gosta bastante, porque traz algumas ideias. E eu peço desculpa de correr tanto. Eu gostaria de ficar 1h30 com vocês, pelo menos. Um dia elas vão me dar 1h30, sabia? Vocês pedem, elas dão. Tá bom? Muito obrigado. Assim, muito feliz mesmo de estar podendo conversar pelo menos um pouquinho com vocês. Agora acho que eu vou passar para a Thelma, né? Vamos deixar combinar. Não, infelizmente não vai dar tempo. Não. Pessoal, a gente tinha planejado, né, apresentar uma adequação para biologia, né, comigo, outra adequação para física e química com a Thelma, mas a gente infelizmente não vai conseguir. A gente passa esse material para vocês nos grupos, tá? A gente vai passar agora uma adequação que foi feita pelo professor Bruno e pela professora Débora, que são da Escola Danúzia, tá? Eles gravaram um vídeo para a gente, então vocês vão poder acompanhar o que eles fizeram lá no desdobramento da TPC deles, tá joia? Vou compartilhar aqui com vocês. Olá. Todo mundo ouvindo? Sim, Carol. Tá joia. Eu sou o professor Bruno Araújo, sou professor de matemática e física. Eu trabalho aqui na Escola Danúzia de Santos, em Itatinga, né? E hoje eu fui convidado a participar desse ATPC e demonstrar, né, o plano de aula que nós desenvolvemos durante a formação do dia 2/9. Essa formação era sobre o espectro autista, né, e um dos temas abordados ali era o desenvolvimento de um plano de aula específico, né? E para nossa surpresa, né, minha e dos meus colegas de ATPC, ele era até extremamente simples, né, e aplicável durante o nosso dia a dia. A grande diferença é que nós precisávamos adaptar alguns pontos apenas, né? O plano de aula é uma coisa que a gente já elabora semanalmente para entregar na escola, e nós precisaríamos adequar, né, para aquela sala que necessita daquele estudante atenção especial, adaptar algumas atividades para que ele pudesse compreender também a habilidade aplicada, né, naquela semana, naquelas aulas que o professor daria. Eu vou abrir o meu modelinho aqui e peço desculpa também pelo meu nervosismo, né? É a minha primeira vez, então se eu gaguejar... O nosso plano de aula não tem nenhum segredo, ele foi adaptado em cima do nosso padrão, né? Esse daqui é o padrão da escola, a gente utiliza para todas as classes e todas as salas. A gente altera só os temas, os objetivos, as habilidades, né? E as alterações que nós fizemos aqui foram bem simples. Inicialmente, aqui nós utilizamos professor, componente, 6º ano foi a série escolhida, né? Esse aluno é um aluno fictício, né? A idade,
Aqui tem o laudo dele positivo, né, e a CID. Aulas previstas para poder aplicar esse plano de aula. E a data da semana que nós aplicaremos. Nada complicado. Né? Acredito que cada escola deva ter um plano de aula parecido ou não, né? Mas a gente não sentiu dificuldade em criar isso. Né? Aqui nós utilizamos, como estamos em ATPC, duas habilidades, né? A habilidade matemática e a habilidade de ciências. Como é uma atividade de interdisciplinariedade, nós percebemos que seria aplicável durante aquela semana e com certeza aquele estudante e a turma assimilariam essas habilidades em conjunto. No caso aqui, essas habilidades, a matemática é associar figuras espaciais às suas planificações, prismas, pirâmides, cilindros e cones, e analisar, nomear e comparar seus atributos. Os professores de ciências perceberam que também poderiam utilizar essa outra habilidade durante a semana para que nós trabalhássemos em conjunto, né, e houvesse aquela associação. Concluiu com base na análise de ilustrações e modelos físicos ou digitais que os organismos são um complexo de arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Tá? Até aqui, nada demais. Habilidades essenciais e em conjunto, né, entre a matemática e as ciências. Tá? Habilidades socioemocionais, né, uma coisa que hoje nós temos que trabalhar. Na verdade, já trabalhamos isso há muito tempo. Né? Não existe um professor que não trabalhe isso, mas hoje, depois até da pandemia, a gente acaba trabalhando com mais intencionalidade. Né? É uma coisa que tá presente no dia a dia do professor, as habilidades socioemocionais. Os adolescentes, eles estão com as suas mudanças, e cada um com o seu aspecto. A gente acaba trabalhando de forma inconsciente, então por que não colocar no nosso plano de aula, né, e aplicar isso já no nosso dia, né, intencionalmente. Né? Então aqui a gente utilizou, né, para esse plano de aula a curiosidade de aprender, porque é uma atividade extremamente nova para eles, para o 6º ano. Né? Os objetos de conhecimento, né, as habilidades e os objetos de conhecimento, tanto para a turma quanto para a pessoa com necessidade especial, são as mesmas. Né? Os objetivos de aula também praticamente são os mesmos, né, para todos. Né? A única coisa que mudou no nosso plano de aula a partir daqui é a metodologia. A gente utiliza, né, conteúdos, aulas explicativas do Centro de Mídias, e também utiliza material em lousa. Né? Aqui vem a grande sacada, que é a atividade diferenciada. Nós sabemos, né, que existem vários graus de autismo. Né? É claro que cada professor vai perceber no desenvolvimento do seu aluno, né, se aquela atividade realmente pode ser aplicada ou não. Isso é só com a experiência do dia a dia. Eu acredito muito que os professores conhecem seus alunos, né, e durante o desenvolvimento do bimestre você consegue aplicar uma atividade. Aquela atividade teve um desenvolvimento melhor. Olha, essa realmente ele não se interessou muito. Né? E assim nós vamos. Né? Aí nós escolhemos a atividade para matemática e trabalhando essa habilidade, o Tangram. Né? O Tangram é um clássico matemático, né? Mas se encaixa perfeitamente. Então, assim, eu não tive nem que desenvolver muita coisa. O Tangram é uma coisa que já está praticamente no nosso dia a dia. Nós colocamos aqui para poder desenvolver com a pessoa que necessita, né? Nesse caso aqui o aluno Bruno. Então, nós trabalharemos de forma bem simples, para ele colorir, recortar, né, a folha A4. Né? E depois que ele desenvolver toda essa parte artística, a gente vai explicando, né, associando com a lousa, alguns detalhes das formas, alguns detalhes de montagem de objetos, para que ele se interaja e crie o interesse. Né?
E após, né, o desenvolvimento, os professores de ciências também perceberam que nas aulas dela elas poderiam criar, né, elas poderiam criar uma maquete, né, também desenvolvendo a parte artística e a parte sensorial do aluno, né, para que ele possa se interessar, para que ele possa criar aquele link, né, do que ele está fazendo, com o que ele está vendo na lousa, com o que a professora está explicando. Coisas simples, né? A gente colocou aqui mais ou menos a parte que a professora vai acabar explicando de ciências, eu não entendo muito, não é muito minha área, né? Mas eu achei que ficou bem interessante, né? Ele teria que criar isso fisicamente na sala de aula, né? Ele associaria, né? Como a gente associa o Tangram às formas geométricas. Depois vem a parte da avaliação, né? Processual, engajamento com o tema, registro, atividade, participação e interação do grupo, né? Para a turma toda, né? Na atividade adaptada, às vezes o desenvolvimento é um pouco diferente. Então, eu coloquei algumas observaçõezinhas, né? A gente pode fazer algumas observações durante as aulas. Por exemplo, na aula de matemática, o Bruno conseguiu desenvolver atividade com quebra-cabeça. Ótimo. O Bruno, no dia tal, percebeu o Tangram que estava exposto na lousa e conseguiu reproduzir, né? Então, são formas de avaliação que você vai se adaptando conforme o tempo e a experiência que você vai tendo com o teu aluno. Mas na aplicação aqui do plano de aula, vocês percebem que não tem muito segredo. É uma coisa, no meu ver, até simples. Não tomou muito tempo. Normalmente eu gasto 20 minutos para fazer um plano de aula para uma sala, para uma turma completa. E eu acredito que eu demorei uns 25, né? Para poder encontrar algo que eu pudesse aplicar para essa sala e para esse estudante também que necessita dessa atenção. Recursos didáticos, né? Plataforma, Aprender Sempre, lista de exemplares, atividade adaptada. Eu utilizei ali que eu vou usar papel, cartolina. Às vezes a escola já até tem, né, os tangrams em madeira pintada, né? Tudo isso vai depender da estrutura, né? E só. Eu percebi durante o desenvolvimento, né, eu tinha um bloqueio muito grande, achava que eu teria que me preocupar com uma coisa extremamente complexa, e na formação eles deixaram bem claro que você pode, né, trabalhar de forma simples todos os dias e desenvolvendo um ótimo trabalho, né? Não fazer um trabalho grande apenas, desenvolvendo todas as semanas um pequenininho trabalho, um pequeno trabalho e crescendo e percebendo o desenvolvimento da turma e daquele estudante, né? Esse faz parte da nossa profissão, da nossa missão como professor, né? E é só isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, pela paciência de terem escutado. Desculpa o nervosismo, né? Eu sou uma pessoa um pouco tímida e estar participando disso daqui para mim hoje é um sonho até realizado, né? Eu estou começando e pretendo realmente seguir a carreira de professor e gostaria de agradecer a oportunidade dada para mim pelos PCNPs, pelo coordenador, pela confiança no nosso trabalho, né, da nossa escola. E espero que vocês apliquem, né, aos pouquinhos. Eu sei que tem muita coisa para melhorar. Isso aqui é uma formação contínua, né? A gente sempre vai aprendendo algo novo também, todos os dias. E uma coisa dá certo, a outra não. E espero que seja importante para vocês também, né? A divisão, se alguém precisar de alguma informação, se alguém tiver alguma dúvida, né, é só entrar em contato com os PCNPs, eles passaram o meu número, né, e se alguém tiver uma sugestão também, eu agradeço, né, a gente sempre está correndo atrás de um conhecimento para sempre melhorar, né. Eu desejo um bom resto de ATPC para todos e tenho
uma excelente semana. Bom dia a todos, meu nome é Débora, eu sou professora de Ciências e Química na Escola Danúzia de Sante, no município de Itatinga. Para essa semana, nós preparamos um plano de aula com a proposta sugerida da nossa formação de ATPC, que permitisse incluir um possível aluno autista, que contemplasse esse aluno nas atividades, que é uma dificuldade muito grande, e acredito que a maioria dos professores sinta isso, de repente, quando se depara com um aluno com certa dificuldade, como abordar, como atender, como avaliar e preparar as atividades para esse aluno. Então, de acordo com a nossa formação, nós percebemos que as habilidades são as mesmas, o que vai mudar é a maneira como o assunto será trabalhado, abordado. Então, como o Bruno já deve ter falado na parte da matemática, nós resolvemos trabalhar de maneira interdisciplinar. O tema foi grandezas, então ele ia trabalhar o tangram, as formas geométricas, e nas ciências, química, biologia, a gente optou por trabalhar com as células, que são as unidades básicas de todos os seres vivos, e elas permitem essa possibilidade de um trabalho mais manual, visível, tátil, que é muito importante principalmente para a inclusão desse aluno, desse possível aluno autista. E dentro das células, elas possuem, de acordo com a representação mais utilizada, tanto a célula vegetal quanto a célula animal, elas possuem estruturas que lembram as figuras geométricas, então estruturas circulares, entre outras formas. E esse tipo de proposta permitiria que o aluno construísse, então, a gente utilizou o modelo do abacate, poderia utilizar o abacate, massinha, entre outros materiais, e aí os alunos iriam construir, de acordo com a orientação da professora, essas estruturas das células, identificá-las posteriormente, apresentá-las para o restante da sala, e o aluno autista poderia fazer essa mesma proposta, tendo em vista que são materiais que são mais fáceis de serem trabalhados, de serem abordados. Prontinho. Bom, a gente agradece, então, imensamente, tá, a socialização, né, dessas práticas do professor Bruno, da professora Débora, vocês estão de parabéns pelo trabalho, tá? E as atividades que nós iríamos apresentar aqui, então, fica combinado que a gente envia isso para vocês, tá? E pedimos desculpas aí um pouquinho pela extrapolação do tempo, tá? A gente vai fazer uns ajustes aí para que isso não aconteça. Tá? Agradeço muito a participação de todos, tá? Da Eliandra, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Que podia continuar ainda mais. Ah, sim, pode deixar, Luciana, a gente vai planejar uma nova TPC com esse tema, para a gente poder dar continuidade, né? Porque 1h30 aí foi curto para tudo que a gente Passou precisa muito falar, rápido, né? Passou rápido, foi gostoso, foi prazeroso Sim. ouvir vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. Então é isso, pessoal. Agradecemos, né? E estamos de volta daqui a 15 dias, tá joia? Uma boa tarde para todos. Boa tarde não, né? Um bom almoço ainda. Mil desculpas, Carol, Grazi, Thelma. Imagina, fica tranquila. Não adianta. Eu falo que eu falo pouco, mas não vai adiantar, né? Não tem como. O problema, Leandro, é aquilo que eu já